My Three Vives Are Beautiful Vampires. Volume 1. Capítulo 21. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esta história a chegar a mais ouvintes. Agora, vamos ao capítulo. Eu olho para a mulher que é irmã do meu amigo. Ela tem cabelos de puro branco, olhos azul claros e um corpo esguio com pele como se lhe faltasse sangue. Ela não é pálida como eu, ela é mais como uma albina. E, ela nasceu com essa condição física também, ela também é alta, com 180 centímetros. Como ela não tem pigmentação na pele, sua pele é muito sensível ao sol e, por causa disso, ela raramente sai da loja ou de casa e só sai à noite. O nome dela era Leona Elizabeth Licos. Normalmente, eu suspeitaria que ela seria uma vampira, mas ela não é. Eu sei porque a vi comer comida normal e sei que vampiros não podem comer nada além de sangue. Mesmo que Violet às vezes se esqueça e peça para aprender a cozinhar com minha mãe, eu acho que ela estava apenas animada. Eu caminho até meu gato e começo a acariciá-lo, e como de costume, ele começa a ronronar contente, e então ele deita no balcão e abre as pernas como se estivesse me pedindo para acariciar seu estômago. Leona se aproxima de mim e eu também vejo Andrew se afastando e sentado na cadeira longe do balcão, ele parecia estar esperando por mim. Eu acho que ele não quer falar com Leona? Bem, eu não o julgo. O que ele fez no passado deve ter magoado Leona. Por causa disso, ele está apenas sendo atencioso. Por que seu gato é assim com você? Quando eu tento acariciá-lo, ele começa a rosnar para mim. Leona falou com um bico enquanto parava e olhava para mim como se estivesse me avaliando. Eu sinto ela me olhando de cima a baixo. Bem, ele é meu gato. Eu falei. Miau. Zack miou em concordância. Você mudou. Leona falou enquanto olhava para mim. Sim, você também. Eu disse honestamente. Afinal, eu notei que a pele dela estava melhor do que no passado. Eu acho que viver isolada ajudou? Leona permanece em silêncio, e eu a vejo continuar a me encarar. Eu olho para ela confuso. Eu sei que eu mudei, mas ela precisa me encarar como se estivesse vendo um animal raro? Como está a saúde do Zack? De repente, ela parou de me encarar e olhou para Zack. Ele está bem. Sério? Mas ele estava miando muito antes. Eu me lembro de não conseguir dormir porque ele continuava miando como se estivesse morrendo ou algo assim. Bem, ele estava com desejo. Eu olhei para Zack, vendo o gato rechonchudo e fofo encarando-me com um olhar satisfeito. Achei tão fofo que comecei a acariciá-lo mais. Você quer dizer que ele estava em cio? Miau, miau. Ele ronronou contente. Sim. Por causa disso, ele estava miando muito. Você não consideraria castrá-lo? Já que você é minha amiga de infância, eu te darei um bom preço. Zack de repente se levanta do balcão e olha para Leona com um olhar de raiva como se estivesse olhando para seu maior inimigo. Ele até rosna um pouco. Ele não gostou muito dessa ideia. Eu ri com Leona que estava olhando para Zack em choque. Ele é muito inteligente. Ela o elogiou. Sim. Eu disse balançando a cabeça, então eu respondi à pergunta dela. Eu não vou castrá-lo. Afinal, como homem, eu entendo Zack, ele ainda quer ter filhos, certo? Amigo. Miau. Zack miou como se estivesse concordando, então ele pula na minha camisa e lentamente sobe na minha camisa, sobre meu ombro, então ele se pendura no meu ombro, isso é algo que ele fazia muito quando era mais jovem. Afinal, eu o criei desde que ele era muito jovem, e ele sempre gostou de estar no meu ombro por algum motivo. Como o meu ombro era mais largo do que antes, ele podia encontrar uma posição confortável facilmente. Ele não está agindo como um macaco. Leona falou um pouco surpresa. Zack olhou para Leona e começou a rosnar para ela. Ele realmente não gostava dela, hein?
Ugh, eu me sinto ofendida, todos os animais como eu e, por causa desse presente, eu criei esta loja. Mas, por que ele não gosta de mim? Ele é tão fofo, eu queria abraçá-lo. Ela falou com um bico. Eu apenas ri um pouco, e achei a expressão de Leona fofa, quando eu ia dizer algo, ouvi. Oh! Vitor, faz tempo que não nos vemos. Eu olhei para a entrada da loja. E logo vejo um homem alto entrando, ele tem 195 centímetros de altura, com um corpo tonificado, cabelo loiro platina e olhos azuis como os de Leona. Ele era irmão de Leona. Edward Jonathan Licos, ele também foi meu ex-treinador pessoal. No passado, ele trabalhava como treinador físico, mas de repente decidiu mudar de emprego e agora ele é dono de um bar. Ele também é o homem que me treinou em artes marciais no passado, embora eu não tenha aprendido muito por causa da minha limitação física, eu apenas aprendi a me defender. Técnicas como chutar o órgão mais precioso de um homem, usar uma arma de choque. Pensando bem, isso era treinamento para mulheres frágeis, hein? E aí, Ed, você ainda brilha no sol quando anda pela rua? Ugh! Você pode esquecer essa piada chata? Por causa daquele filme de vampiro, todo Edward no planeta está sofrendo com essa piada. Ele falou com irritação. Eu ri um pouco e disse. Estou brincando. Como estão as coisas? Está tudo bem. Eu terminei de construir a área de lazer do meu bar. Você pode ir lá se quiser. Lembre-se que eu só abro à noite. Ele falou enquanto fechava a porta e caminhava em direção ao balcão. Entendi. Eu visitarei alguma hora. Irmão, você terminou o pedido que eu pedi? Leona perguntou. Sim, isso foi fácil. Bom. Leona acena satisfeita e vai encontrar um cliente que entrou na loja. Eu vejo Andrew se aproximando, e então ele diz. E aí, Ed? Como você está? Estou bem. Edward olha para Andrew. Minha irmã ainda está brava com você. Sim. Honestamente, eu não sabia que aquela mulher era a única amiga dela. Se eu soubesse, eu não teria abordado ela. Andrew falou com uma cara de desculpas. No passado, Leona era intimidada por causa da aparência dela e como ela sempre ficava com Andrew, que era um garoto fofo. E meu outro amigo Fred, ela acabou ganhando desprezo gratuito das meninas na escola. Ela também ficava comigo no passado, mas eu era praticamente uma coisa inexistente para as meninas na escola. Afinal, eu era magro e parecia muito doente. Eu acho que me dei bem com Leona por causa dessas semelhanças. Felizmente, o irmão dela nunca deixou o bullying escalar, já que ele era um veterano na época, e ele protegeu a irmã com unhas e dentes. Ele até espancou um aluno que machucou a irmã. Como posso dizer? Eu o respeito muito, ele não se importa se é uma mulher ou um homem, seus punhos têm igualdade de gênero verdadeira. Embora este incidente tenha sido um grande problema no passado, ele quase foi preso. Felizmente ele teve o apoio da minha mãe que era uma advogada renomada, se não fosse pela minha mãe, e pelo pai dele que era professor na escola no passado, ele estaria na cadeia agora. Um bom lado dessa história é que o bullying parou de acontecer, afinal, as meninas tinham medo de Edward. Mas não são só flores. Por causa deste incidente, Leona não conseguiu fazer amigos perto da área onde ela morava, e a única amiga que ela usou para namorar Andrew. E Andrew traiu a amiga da Leona com uma mulher mais velha. Por causa disso, Leona está brava com Andrew. Você não precisa se preocupar muito, um dia ela vai te perdoar, vocês são bons amigos afinal. Edward falou com um sorriso gentil. Pare de mentir. Eu a conheço tão bem quanto você. Eu sei que ela é mesquinha. Andrew disse. De fato. Edward assentiu com a cabeça em concordância. Miau. Zack miou em concordância também. Edward olha para Zack por um tempo. Então ele olha para mim. Você cresceu.
Você só agora percebeu, irmão. Leona, que terminou de atender o cliente, disse, agora que não havia mais clientes na loja, ela pode participar da conversa de forma mais ativa. Ugh, como eu vou descobrir isso? Ele sempre foi o mais baixo do grupo. Of. Eu fiz um gesto como se estivesse sendo perfurado por uma flecha no coração. Irmão, você não precisa ser rude. Tudo bem, eu também sei que eu era baixo, eu era ainda mais baixo que a Leona. Eu comentei um pouco deprimido. Seus músculos estão definidos também. Como você conseguiu esse músculo? Ele perguntou curiosamente. Bem, eu segui o treinamento que você fez e alguns vídeos na internet. As mentiras estão ficando mais absurdas com o tempo. É bem óbvio que são suspeitas, eles só não perguntam muito porque respeitam minha privacidade. Ah, você não está usando esteroides, é? Claro que não, eu sei o que isso faz ao corpo. Eu respondi. Eu tiro Zack do meu ombro e o coloco no balcão, então paro de acariciá-lo. Zack miou para mim irritado, mas eu o ignorei. Ele parece bufar por alguns segundos e então começa a andar pelo estabelecimento. De repente, Edward coloca a mão no queixo e olha para mim. Você ainda está sendo intimidada? Ele perguntou em um tom neutro. Leona e Andrew olham para mim. Leona ficou preocupada, e Andrew ficou bravo. Eu não estou sendo intimidada mais, eu resolvi aquela situação ontem. Eu falei com um grande sorriso no rosto. Eu vi o corpo de Leona tremer um pouco, e Andrew continuou olhando para mim. Eu ouvi dizer, você lidou com ele usando um jogo de basquete. Edward disse. Eu ouvi dizer que você pulou do meio da quadra e fez uma cesta. Ele continuou enquanto olhava para mim com olhos suspeitos. Eu permaneci em silêncio, afinal, eu não estava fazendo um esforço para esconder as mudanças no meu corpo, eu não queria escondê-las também. Bem, não precisa se sentir pressionado, todos nós temos segredos que queremos esconder, eu só estou chateada que você não quisesse que nos envolvêssemos nessa situação. Edward falou com um sorriso gentil. Sim. Eu queria acertar aquele babaca. Andrew falou. Sim, bullying é imperdoável. Leona disse. Eu olho para Andrew. Eu aprecio vocês se importarem comigo, mas vocês me conhecem, certo? Eu olhei para meus amigos com um grande sorriso no rosto. Luan é meu. Só meu. Eu não vou permitir que ninguém se envolva nisso. Ele é alguém que me machucou e insultou minha mãe. Esse rancor só pode ser lavado por mim. Essa é minha orgulhosa. Só eu posso pisar e quebrar Luan. Eu não ficarei satisfeita com mais nada. Meus amigos podem me chamar de tola, ou idiota, mas eu não me importo. Eu não vou permitir que meus inimigos sejam destruídos por qualquer um que não seja eu. Suspiro, eu entendo você. Você tem seu orgulho como homem e eu respeito isso, mas não exagere, ok? Eu não quero te ver preso. Edward disse e me aconselhou. De fato, se você for preso, saiba que eu tenho um plano para você fugir para o Brasil, embora esse plano ainda esteja em andamento. Andrew falou. Vocês são tolos. Por que vocês não ajudam ele? Leona praticamente gritou alto. Andrew e Edward olham para Leona. Edward disse. Ele não pediu ajuda, e eu respeito o orgulho dele. Como homem, eu posso entender os sentimentos dele. Andrew disse. Victor é meu amigo, e ele conhece seus limites. Se ele precisar de ajuda, ele sabe que pode contar conosco. Se ele não pediu ajuda, eu não interferirei. Vocês são só idiotas. Leona bufou. Vocês não entenderiam. Edward disse e Andrew assentiu. Sim, sim. Eu não entendo porque sou uma mulher, certo? Leona falou irritada. Errado.
Você não entende por que não, porque você nunca tentou lutar contra as pessoas que a intimidaram. Edward falou em um tom duro. Eu era mais fraca, e eles? Leona tentou dizer algo, mas Edward a interrompeu. Você sabe que eu não estou falando disso. Há uma grande diferença entre aceitar bullying e lutar contra ele. A atitude de como você lida com o bullying é o que importa. Você nunca decidiu pedir ajuda, e você nunca falou sobre isso. Você apenas aguentou tudo em silêncio. Edward falou elevando um pouco a voz. Leona ficou chocada com o irmão. Ele suspira e diz: diferente de você, Victor nunca aceitou bullying e nos avisou o que estava acontecendo com ele, e ele nos disse que ia resolver isso de alguma forma. De fato. Andrew continua ignorando o olhar de Leona. Embora confiássemos em Victor, nós estávamos sempre de olho em algo para sair do controle. Nós respeitamos o orgulho e a decisão de Victor, mas isso não significa que ficamos parados enquanto nosso amigo era espancado. Ele disse sorrindo, parece que eles fizeram algo que eu não sabia. Eu realmente tenho bons amigos. Pensei com um sorriso feliz no rosto, vendo o olhar triste de Leona. Eu digo: não pense nisso demais, Leona. Todo mundo lida com uma situação de forma diferente. Eu sou diferente de você, e você é diferente do seu irmão. Você não precisa se pressionar tanto. Eu me aproximo de Leona e dou um tapinha no cabelo dela. Você só precisa fazer as coisas do seu jeito, ok? E se você precisar de ajuda com alguma coisa, você pode contar comigo, seu irmão, Andrew e Fred. Milímetro. Leona baixa a cabeça, e eu vejo o rosto dela ficar um pouco vermelho. Como a pele dela era muito branca, a vergonha dela ficou bem perceptível. Droga, eu não deveria ter feito isso, eu preciso controlar essa minha mão. Eu me acostumei muito a acariciar a cabeça das mulheres. Eu olho para Edward e vejo o olhar sanguinário dele. Ele estava me avisando sobre o código. Eu me afasto rapidamente de Leona. Por um momento eu vejo ela bufando enquanto encara o irmão com irritação. Ha ha ha, Victor sempre foi bom com palavras. Andrew riu, então ele continuou. Ah, eu ouvi dizer que ele é casado. Leona e Edward olham para mim em choque. Se você quer me apoiar e ler capítulos avançados, atualmente até 22, visite meu Patreon, patreon.com/Victor Weisman. Mais imagens de personagens em https://discord.gg/4FETZAF. Gostou? Adicionar à biblioteca. Não se esqueça de votar para apoiar o livro se você gostar.